Disseram desde cedo: estude e trabalhe para ter sucesso na vida. Mas por que pessoas que hoje em dia trabalham 12 horas por dia ainda têm estresse com as finanças? Hoje vamos desmiuçar qualquer tipo de mito existente sobre trabalhar para conquistar e trabalhar para se tornar rico. O tema de hoje é: por que trabalhar tanto não nos torna rico? Sou Joaquina Namb e está começando o Radar Podcast. Hoje temos dois convidados especiais que vão falar deste tema que vai abranger muitas ideias, muitos comentários para você deixar aí nos comentários. Então, venha e entenda por que trabalhar muito não nos torna rico com a voz ou a dona da voz que chegou para ficar. Por favor, podem apresentar-se? Olá a todos, sou Saidir Vicentini, trabalho com têxtil, né? Tenho um ateliê. Eu trabalho com ateliê já há mais de 10 anos, estou nesse mercado já há 10 anos. Além de ter um ateliê e ser fundador da Vicentini, que é a minha marca, e ateliê também, que é, né, nós somos profissionais ou somos especialistas em caimento e presença, principalmente presença masculina. Sou um microinvestidor também e pronto, um homem de várias curiosidades. E eu acho que as pessoas deviam procurar-me ou procurar os meus serviços, pois trabalho há mais de 10 anos, como já disse, então tenho autoridade para fazer e para falar sobre assunto que tem a ver com empreendedorismo e também, principalmente, que tem a ver com ateliê e costura, né? E modas e por aí fora. Então é um prazer falar para vocês. Por favor. Saudações a todos, chamo-me Almeida Horácio Tambuca, sou formado em Ciências da Computação, sou consultor acadêmico e tecnológico, CEO da World Express, eh, dou formações viradas à elaboração e formatação de trabalhos acadêmicos e também tenho um projeto que está ligado a outras pessoas, mas denominado empreendedor digital. É um projeto para capacitar aqueles jovens que já têm ou também aqueles que não têm um negócio a criar, a saber ver as oportunidades e a ter uma presença no digital. Bom, sobre este assunto não tenho muito a dizer para já, mas aguardem, pois há muita coisa por se desenvolver. Obrigado. Puderam ver que são pessoas que têm muito a agregar para o tema de hoje. Empreendedores, CEOs que têm marcas, empresas que hoje em dia fazem muito no mercado. Mas eu gostaria de perguntar especificamente: hoje o nosso sistema, ou o sistema em que vivemos, nos recompensa pelo esforço ou posicionamento que nós temos diante dos nossos empregos? Bem, vou já começar. Bem, o mercado, respondendo assim de forma resumida, o mercado tende a pagar melhor e mais de acordo à percepção de valor e o posicionamento que nós temos diante do mesmo. Ok, ok. Certo. Senhor Almeida, por favor. O sistema em que vivemos recompensa o nosso esforço ou o nosso posicionamento no trabalho? Eh, Na minha opinião, acho que o sistema recompensa para Ok. alguns e para outros não. Depende muito daquilo que são as oportunidades que cada um tem. Sendo o CEO da World Express, Exatamente. sim, eu gostaria de saber quem trabalha mais, o empregado ou o dono da empresa? Eu digo empregado porque é alguém que está a trabalhar numa empresa, não empregado como escravo, que nós conhecemos no sentido literal. Certo. Entre o empregado E o dono? e o empregador, nesse caso, Isso mesmo. eh, digamos que é mesmo o empregado. Por exemplo, vemos aqueles que têm empresas de construção civil, Sim. que é composta por engenheiros e pedreiros. Certamente que não descartamos o trabalho do engenheiro, O pois ele engenheiro é que trabalha mesmo. projeta
tudo para que as coisas andem na linha. Mas se formos ao campo, vermos o trabalho do pedreiro, levantar cimento, sair daqui, daí, a hora de trabalho deles, se calhar são aqueles que entram às 8, saem às 20, é muito tempo. Ok, É muito tempo. Então, em termos de trabalho físico, né, neste exemplo, é o empregado. ok. Mas em termos de elaboração de pensamento, é o empregador. Senhor Saidir, eu gostaria de saber por que trabalhar muito não nos torna ricos? Esta é uma boa pergunta e é um ótimo tema, tendo em vista que a maior parte dos jovens que nos ouve, ou quem está nos ouvir ali de casa, é jovem, a maior parte, Sim, sim. e como os jovens angolanos trabalham muito fisicamente falando. Por que que trabalhar muito, e eu vou falar tendo aqui também a minha experiência, bem que eu trabalho com costura, alta costura, há 10 anos. E como todo jovem, no início, né, dos seus trabalhos, a pessoa tende a ter essa percepção errada de que trabalhar demais vai gerar também mais. Ok. Trabalhar demais ou trabalhar com muito esforço mal aplicado só gera cansaço e fadiga. Existem vários exemplos, mesmo no meu caso, se a gente buscar exemplos de pessoas que costuram na praça, em esquinas, são pessoas que costuram ou empreendem muito esforço físico, mas lhes é pago uma coisa que às vezes nem dá sequer para suprir com as suas necessidades básicas. Sim, sim. Então não tem a ver com o esforço mal aplicado. O que torna de facto uma pessoa rica normalmente são três pilares, que é percepção de valor, Ok. posicionamento no mercado e a forma como tu te vendes para o mercado. Tem a ver com Ok. esses dois. É o que acontece. Ok. Senhor Almeida, por que trabalhar muito não nos torna ricos? Vou voltar ao exemplo que já havia dado, né? Se trabalhar muito tornar essas pessoas ricas, nesse caso, os pedreiros seriam ricos. Mas há pedreiro Mas, rico? prontos, Não no seu todo, mas exatamente, existem pessoas que. Mas, olhando para a nossa realidade, Uhum. ser um pedreiro rico já não é o empregado, se calhar é o empregador. Ok. Mas que não deixa de ser um pedreiro porque se calhar é a formação que ele fez. Mas anteriormente foi um Um empregado. empregado, certo? Certo. Então, nós podemos também dizer que, por mais que a pessoa esteja muito tempo a se esforçar, pode ainda ser rico. Sim, pode sim, pode sim. Eh, Vou já aqui tocar no. Ou seja, indo direto à pergunta. Na verdade, um dos segredos que eu tenho aplicado na minha vida para. Ou seja, um dos segredos que me fizeram entender o caminho para ser rico são a educação financeira Ok, e, e o espírito empreendedor. ok. A educação financeira, porque hoje nós temos muitos funcionários públicos que meio que são escravos do Estado. São aqueles que mal o salário cai, paga a dívida, faz aquilo que chiquila, faz não sei o quê, não sei o quê. E o salário cai dia 1 até dia 5 já não tem mais salário. E tem que continuar a trabalhar, porque se não trabalhar não vai receber o salário do mês seguinte. E o espírito empreendedor, porque imaginemos que você ganha, né, 300 mil kwanzas. Sim. E desses 300 mil kwanzas, você só usa para despesas de casa, transporte para o trabalho e pronto, acabou. Vem passa mês e como é que você quer ser rico desse jeito? Então, nesse caso, o que o senhor definiria como riqueza na vida de uma pessoa que trabalha? Riqueza na vida de uma pessoa que trabalha, eu poderia dizer que eh, é aquela pessoa que tem patrimônios e investimentos Ok. fora daquilo que é o seu trabalho, né? Exatamente. Senhor Saidir. Bem, eu vou aqui rebater um pouco
aqui o meu colega de painel, porque disse muito bem, né? A educação financeira, espírito empreendedor, mas nós sabemos muito bem que o nosso mercado está cheio de jovens com mentes brilhantes que acordam muito cedo, nem todos. Acordam muito cedo, fazem muito esforço, mas ganham pouco. Por exemplo, vamos aqui trazer as coisas para a nossa realidade mesmo, como jovens. Sim. A maior parte dos jovens que trabalha para os outros, principalmente, ou que trabalha sozinho, é com trabalhos técnicos. E os trabalhos técnicos tendem a não pagar tão alto. Vamos imaginar um jovem que trabalha numa cantina de um libanês, uma loja, e ganha em volta de 20 mil, 25 mil. O que eu definiria, e tem esses jovens, o que eu definiria como né, meta para esses jovens seria trabalhar com direcionamento. Ok. Todo mundo em algum momento, a não ser aqueles que já nascem privilegiados em famílias muito bem posicionadas, Sim. tiveram que trabalhar para alguém. Mas esse trabalhar para alguém ou para os outros seria com direcionamento. Eu vou trabalhar aqui durante esse tempo. Ok. E durante esse tempo eu vou aprender uma skill, uma habilidade que o mercado valoriza. Ok. Ok. E aqui isso é aplicável a quase todas as profissões técnicas. Sim. Imaginemos um barbeiro. O barbeiro não ganha muito dinheiro. A não ser se for chefes e tem franquias de barbearias. Sim. Mas um barbeiro comum podia adotar a seguinte percepção: eu vou trabalhar nesta barbearia durante esse tempo. Durante o trabalho aqui, eu vou aprender outras habilidades, como me comunicar devidamente, aprender um pouco sobre visagismo. Isso aumenta o valor percebido pelo mercado. Então, depois ele já não vai cortar para qualquer pessoa. Ele vai cortar dirigentes, ele vai cortar pessoas um pouco mais indicadas e que podem ou têm a possibilidade de um ticket maior para o serviço que ele presta. Ok. Eu penso desse jeito. Sendo que são pessoas que estão há muito tempo no mercado de empreendimento, eu acredito que tiveram inspirações e ainda têm, porque uma pessoa começa um negócio e tem a ideia de que vai ter uma recompensa no futuro, quer se estabilizar, ter uma empresa fixa e entre outros quesitos. O que é que vocês acham que, o que é que os senhores, desculpa, o que é que os senhores acham que faz a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre? Não. Bem, o que diferencia esses dois tipos de pessoas, maioritariamente, é a mentalidade. E pronto, vamos deixar de fora essas frases do Instagram, que é só ter visão, é só... Não, não tem muito a ver com isso. Tem a ver com ganhar alguma experiência ou conhecimento e aplicá-la já. Então, uma pessoa pobre Se eu não tiver possibilidades de aplicar já, como é que fica? dá para aplicar já. Não. Como é que aplicaria, por exemplo? Uhum. Vou exemplificar uma pessoa que lê alguns livros. Ele Ok, é ok. pobre, ele está ciente da sua condição financeira e já dizia o Flávio Augusto, uma das primeiras coisas a se ter para alguém que quer mudar Ok. é ter um sentimento de repulsa pelo seu estado atual. É você dizer, eu estou nesse ponto da vida, mas eu não quero para mim isso. Eu vou trabalhar até sair daqui. Ok. E nota-se quando uma pessoa está mesmo determinada a fazer com que a sua situação mude. Aprendes uma coisa, por mais básica que seja, e olha, acredite, há coisas bem básicas que a pessoa pode aplicar na vida, enquanto jovem ou adolescente, que faz toda a diferença no Diferença. longo prazo. Sim, sim. Exato, aí é tirarmos essa mentalidade de que eu vou começar uma coisa hoje e próxima semana eu vou começar a ter os resultados. Eu penso assim. Mas também no longo prazo as pessoas têm mais possibilidades de ganhar do que a curto prazo. Também, porque aí já vai o efeito de bola de neve, né? A coisa Ok. fica maior com o tempo. Senhor Almeida, por favor, Ou seja, a diferença entre. entre uma pessoa pobre, o que é que a pessoa rica faz de diferente da pessoa pobre? Certo. Vou aqui referenciar o. Só não me lembro bem qual dos livros, mas entre A Cabra da Minha Mãe e Bolsa Blindada, um desses dois livros que eu li fala sobre os tipos de pobres. Ok, ok. Existem os pobres crônicos e mais uns outros dois, mas a semelhança entre os pobres é qual?
Os pobres são aqueles que simplesmente gastam o dinheiro deles, né? Tipo, recebem 10, gastam 10, acabou. Recebem 10, gastam 10, Ah, tá bom. acabou. Ok. E o rico é quem? O rico é aquele que recebe 10, investe 20, gasta 80 para as suas despesas e sobra-lhe, ou seja, gasta 60 para as suas despesas Sim. e sobra-lhe 20 como caixa. Calma, eu acho que não percebi. Eu recebi 10, investi 10 não, 20. perdão, 100, 100, exato, Sim, 100, é isso, sim, eu exatamente, estava em exatamente, dúvida exatamente, porque yeah. disse 10. Eu não tenho 10, como é que eu vou isso? Só tenho 10, como é que eu vou Sim, ou investir? seja, 100 mil kwanzas, Sim, yeah, você tem 100 mil kwanzas, eh, guardas 20 mil kwanzas, ou seja, investes 20 mil kwanzas em alguma coisa que te poderá gerar outra fonte de rendimento, ok. usas 60 mil para as despesas que não se foge e tens mais 20 mil kwanzas como, ou seja, para outros acontecimentos, Ok. Para emergências. emergências, Ok, exatamente, percebi, exatamente. percebi. E é assim que muitos ricos enriquecem. Mas na prática mesmo, pelo que eu estou a entender do senhor Almeida, nós podemos fazer até uma divisão linda, um Sim, cronograma sim, de divisão de salarial e tudo mais, mas existem ocasiões da nossa vida que nós não teremos esse privilégio especificamente para dividir o salário. Hoje em dia, no mercado, principalmente no AMBO, nós dizemos que o salário mínimo de pessoas é de 75, 60 a 75 mil, quase 80, para, Dois normais. para Micro. microempresas e médias empresas. Mas grandes empresas nós estamos a falar de 105 para cima. Mas hoje em dia, eu por acaso conheço muita gente que hoje trabalha em farmácias que ganha 30 mil kwanzas ou 20 mil kwanzas. Como é que essa pessoa vai fazer essa divisão salarial para ficar rica? A princípio é o que essa pessoa quer da vida, quais são as metas que ela quer atingir. Ok, Vou recitar mais uma vez o livro da Bolsa Blindada. A autora ela dá o conselho dos 3 S's: sem sacrifício, sem sucesso. Ou seja, você ganha 30 mil kwanzas, né? E você quer ser rico. Tá bom. Tens 30 mil kwanzas, compras um tênis de 25 mil. Sobra-te quanto? mas eu tenho que apresentar no trabalho. Mas Tenho que agora a questão apresentar é, no tá bom, trabalho. mas agora, quais são os teus planos para daqui, se calhar, ou seja, os teus planos a longo prazo? Você quer ser rico ou você quer continuar na mesmice? Porque eu Sempre a quero ganhar 30 especificamente que mil, esse podcast seja para ensinar as pessoas que nos assistem. certo, certo. Porque não adianta nós termos tantas teorias e não exemplificarmos na Na prática. prática, sim, A sim. realidade do nosso povo angolano hoje é mesmo estar, principalmente aqui no AMBO, é ter um salário que você olha e diz, Senhor, que situação é esta? Relativamente a Sim, isso. É o seguinte, eu vou sempre apelar para a praticidade. Sabendo que nós nos encontramos no AMBO e as pessoas ganham mesmo uns salários péssimos. Até de péssimos. 15 mil. Misericórdia. Eh, eu vou citar-me como exemplo outra vez, porque pronto, vivi na pele. Para uma pessoa que ganha 30 mil numa Sim. farmácia, eu vou aqui perguntar ao meu colega de painel, ela paga renda, imagina, tem de comer e às vezes estuda, por mais que seja numa escola barata, mas estuda e Ok. tem que pagar alguma coisa. E às vezes o transporte para ir no trabalho. Sim, isso também, Olha, isso conta muito. você fica louco. Fica louco, mas ainda é possível. Um dos princípios básicos, principais e fundamentais da geração de riqueza, porque com o tempo, né, claro, é a percepção de 10%. Ok. 10%. Mas é claro, como o meu colega frisou aí muito bem, uma pessoa que quer sair dessa situação também tem que aprender a fazer sacrifícios. Na altura, quando eu trabalhava para uma empresa, eu ganhava 40 mil kwanzas. Eu pagava a faculdade, pagava a minha renda já, Uhum. e tinha que comer,
Isso eu nem sei se comia o quê, meu Deus. Tinha de comer e depois eu tinha que guardar um dinheiro. O que é que eu Posso fazer fazia? uma pergunta? Por favor. Quanto é que pagava de renda na altura? Na altura eu pagava 11 mil. Propina? A escola com participada à noite, depois laboral 15 mil. 40 mil kwanzas. Exato. 15 mais 11, Uhum. nós temos em média 26 mil kwanzas. Isso. Depois eu tinha de comer. Ok. É só para tu imaginar. Eu estou a trazer aqui esse exemplo, por quê? situação. Porque tem pessoas que vivem em situações piores. É O que é que eu verdade. fazia? E o que eu aconselho para todo jovem, adolescentes, quem estiver a nos acompanhar, Ok. é entender o princípio do 10%. Esse princípio é ensinado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É o nível mais básico do entendimento da multiplicidade da riqueza, que é todo o dinheiro que você ganhar na tua vida, guarde 10%, não menos do que isso. Pode ser mais, mas não menos do que isso. Então, eu me pagavam 40, assim, nessa contabilidade que fizemos aqui, eu já tirava 4 mil ou 5 eu guardava. Sim. Esse dinheiro era sagrado, eu não mexia por nada. Você pode fazer isso por 6 meses, 1 ano, 2 anos, o ano que você achar necessário para teres um bom cash para poderes investir em alguma coisa que tu acreditas que pode te render algo, além do teu emprego. Porque a gente não pode aqui ser sensacionalista, falar de coisas que não, é só ter visão e depois comprar perfume. Vais comprar perfume como? Como é que vais começar? Às vezes não tens ninguém que te dê dinheiro. Então é o princípio do 10%. Ganhas 1000, ganhaste 1000, alguém ofereceu-te 1000, guarda 100. Ganhaste 10 mil, guarda 1000. Esse tem que estar numa conta que você não tem acesso para Essa tirar conta. fácil. Ok. Melhor que abras uma subconta no teu banco de preferência. Quando cair, a primeira coisa que tu fazes é se pagar. Porque nesse ciclo todo, a pessoa depois fica com dívidas. O dinheiro cai, o salário cai. Você pensa, primeiro vou pagar dívida, depois vou pagar não sei o quê. Mas vai ser o contrário. Assim que tu tens o salário, primeira coisa que tu vais fazer é se pagar. Ok. Tiras esse teu 10% que é sagrado. Sim. Ah, o vizinho, lá no mato, alguém entrou na cacimba. Você não tem esse dinheiro. Esqueça que tens esse dinheiro. Por quê? Porque você tem que aplicar o que o colega Almeida disse muito bem, um pouco de sacrifício. Ok, Você quer ok. sair dessa situação, então não está disposto a fazer sacrifício. Tem que sacrificar um pouquinho. Ok. Então, praticando assim na vida real, seria assim: guarda um pouquinho do que tens para que depois de atingires um ponto, consigas multiplicar isso. Mas eu acredito que todo mundo hoje em dia diz que estar ocupado é sinônimo de sucesso ou sinônimo de riqueza, porque hoje em dia nós vemos, principalmente na internet, existem muitos jovens que postam muito fim de expediente. Eu, por acaso, sou uma delas. Posta muito fim de expediente, como já trabalhou muito. Imagina nós termos que ver o final de tudo isto. Nós trabalhamos, muitas das vezes, algumas pessoas entram às 8, saem às 16 ou 17 horas, não têm direito ao almoço, ao pequeno almoço, evidenciam esforço, muita entrega para os serviços e pode desgastar a vida dessas pessoas. Que conselhos o senhor Almeida deixaria especificamente para as pessoas que hoje em dia não sabem como diversificar-se no mercado para poder ser rico? Ahm, um conselho que eu deixo, né, é, a princípio, como eu já disse Não mesmo. estamos a terminar, é só um conselho Sim, rápido, não sim, certo, estamos a certo, certo. terminar. Tal como eu já disse, eu tenho um projeto que é o Empreendedor Digital, Ok. né, onde tem muitas áreas, tais como empreendedorismo e presença no digital, marketing, design gráfico e edição de vídeos. Ok. E também tem educação financeira. Bom, o módulo que eu tenho dado é empreendedorismo. Ok. O que é que eu sempre tenho dito às pessoas? Primeiramente, não procura muito, se calhar, pagar um curso muito caro para você poder se sobressair na vida. Ok. Nós temos dons, nós temos dons que, sem nós próprios sabermos, nós desenvolvemos. Sim, sim. Ou temos habilidades que, em coisas básicas, nós fomos desenvolvendo. Sim, Por exemplo, um exemplo meu prático,
O meu maior empreendimento, né, é o que é virado a trabalhos científicos, consultoria, formações, isso tudo. Eu comecei a fazer isso na escola. Como brincadeira, eu e o meu colega competíamos quem formatava mais rápido. Ok. E o senhor agora formata, nesse tempo atual, formata em quanto tempo um trabalho? 10 minutos. É impossível. É Depois impossível. podemos testar. É impossível. Um trabalho completo, Um completo. 10 minutos. 10 minutos. Senhor De Almeida, no não faça isso. máximo 50 páginas. Sério. Yeah. Eu vou Aplicando deixar as meus normas trabalhos. lá, pá, enfim. Yeah. 10 minutos. 10 Eu tenho minutos. que comprovar isso. Eu vou postar. Eu Podemos vou postar testar. isso. Eu vou postar isso. Yeah. E nesse percurso todo, com isso eu pude ver que, a princípio, quando nós descobrimos aquilo que nós sabemos, quando nós nos exploramos ou nos conhecemos, nós podemos fazer não aquilo que nós não queremos para ganhar dinheiro, mas aquilo que nós sabemos e que pode nos gerar lucros. Ok. Com esse, ou seja, com essa brincadeira que eu tive, hoje eu tenho uma fonte De renda. de rendimento. Ok, ok. E dessa fonte eu pude desencadear muitas outras. Então, o conselho que eu dou às pessoas é: conheçam-se. Conheçam-se, saibam o que vocês sabem fazer para que vocês, ou seja, as pessoas sempre, ou elas vão até ti por algo que elas precisam, ou algo que você vai lhes fazer gostarem. Sim, sim, ok. Então, esse é o conselho que eu deixo. Conhecerem-se. Gostaria de apelar a todo aquele que nos acompanha agora, neste momento. Nós temos parceiros que têm a disponibilidade ou apresentam os seus serviços aqui no podcast. Se você deseja também apresentar o teu serviço aqui no nosso podcast, tem a disponibilidade, tem um contato que vai passar no rodapé, da qual pode contactar e se inteirar sobre os pacotes disponíveis. Gostaria de reforçar e anunciar que tem a formação de importação China-Angola a decorrer neste exato momento. É uma formação 100% prática, onde terás uma lista de inúmeros fornecedores com diversidades de produtos que podes adquirir, e a formação está apenas no valor de 15.000 kwanzas. Imagina teres uma lista de fornecedores, lista de agentes de pagamento e também um acompanhamento específico sobre importação, ou seja, nas tuas 2 primeiras importações, o formador estará contigo e te acompanhando sempre. Por apenas 15.000 kwanzas tu consegues fazer esse curso de importação. Então adquira, o número está a passar na telinha para você poder contactar, ok? Mais adiante, podemos seguir com o nosso podcast. Eu gostaria de fazer uma análise com os senhores. Nós sabemos que existem empregos que nos obrigam a estar num determinado horário sempre, e uma carga horária superior a 12 horas, muitas das vezes. Como eu disse no início, existem pessoas que ainda trabalham 12 horas por dia, têm muitas dificuldades com finanças e tudo mais. Não entendem o verdadeiro sinônimo de riqueza. Porque se nós estamos a trabalhar, é porque eu desejo ter uma estabilidade de vida, onde eu posso tirar o dinheiro para alimentação, táxi, lazer, emergência e entre outros quesitos. Na perspectiva dos senhores, como é que as pessoas, deixando o que nós já fomos mencionando sobre como dividir os seus ativos para que se tornar passivos e outros para investir, se eu estou a empreender e trabalho, como é que eu posso diferenciar o dinheiro do trabalho e o dinheiro do empreendimento, e como é que eu posso correlacionar os dois para me tornar uma pessoa rica? O Almeida falou algo muito importante, que é sobre ter uma mínima educação financeira. Mínima, ninguém pede que você seja expert em bolsa de valores nem nada, mas ter o conceito mínimo de inteligência financeira. Ok. Se tu és empreendedor e também trabalhas para alguém, né, ou em um emprego, o que se espera é que tu tenhas pelo menos mais de uma conta bancária.
por meio dessas contas bancárias é que tu vais saber separar o dinheiro do negócio e o dinheiro que te é pago. Ok. E o que é que as pessoas normalmente fazem? Usam o dinheiro que lhe é pago no emprego para reinvestir no seu negócio. Assim, com o tempo, ela pode ter a possibilidade até de abandonar o tal emprego e focar-se Simplesmente. simplesmente no negócio. E eu vou deixar aqui um apelo, que é tentar escolher uma coisa e focar-se nela por um pouco de mais tempo. Estou a dizer isso por quê? Porque os jovens, nós jovens todos, gostamos de atirar no escuro, né? Vários dados assim no escuro. Então, você faz curso, quer fazer curso de pedicure, depois fazes um pouco de peladure, depois faz... É muito curso, faz pastelaria. Para que esse curso todo? Então quer dizer que o senhor acredita que fazer muitas coisas ao mesmo tempo não te torna perito em nada? Depende de como tu fazes né, a combinação dessas muitas coisas. Uma pessoa que está a fazer informática, depois pode fazer edição de vídeo, depois pode fazer. Que mais? Áreas, design gráficos. Vês que isso está tudo no mesmo. Padrão. Exatamente. Isso te torna mais valioso para o mercado. É Ok. diferente de alguém que faz informática, depois quer fazer pelador, depois faz edição de vídeo, depois quer fazer um pouco de pastelaria, quer fazer cuidador infantil. Isso. Você atira para muitos lados. Sim. Escolha uma área e que tu estás disposto e tu acreditas que pode dar certo. E se foca nela por um pouco de mais tempo, até começar A a gerar. gerar alguma coisa. E estás no emprego, aprenda uma habilidade em paralelo. Estás no teu emprego, aprenda alguma coisa em paralelo, faz um curso. Se não tiver dinheiro para curso, ainda esse é outro problema de nós jovens. Você até quer fazer curso, mas às vezes os cursos ou estão caros ou estão inacessíveis. Sim. Mas hoje em dia todo mundo consegue ter acesso à internet. A internet é uma mina de ouro. Não tens dinheiro para pagar um curso? Filtra os cursos lá no YouTube, filtra as coisas, vai pesquisar o que tu queres aprender e faz disso uma aula, em vez de colocar só internet para ver fofocas na internet. Faça uso, um bom uso desses dados móveis. Senhor Almeida, qual é a maior mentira que nos contaram sobre o dinheiro que acreditamos até hoje? Qual é a maior mentira que nos contaram sobre o dinheiro que acreditamos até hoje? Maior mentira. Porque estamos a dizer que trabalhar muito, porque que trabalhar muito não nos torna rico? Então devemos saber qual é a principal mentira que nos cativaram ou nos colocaram em mente que nós acreditamos até hoje, que nos torna pessoas não ricas ou pessoas pobres, né? A princípio, né, uma que eu posso dizer que é da minha realidade é, por exemplo, de que quem trabalha tem sempre dinheiro. Oh, e não? Não. E onde é que vai o dinheiro que vocês trabalham? É aquilo que ele diz, né? Alguns que trabalham são escravos. Ok. São escravos porque vem 10, sai 10. Vem 10, sai Isso é 10. aquele próprio meme que diz: vou contar tudo isso no podcast. O meu sofrimento no trabalho é que eu vou contar. Até como se diz na gíria, mau dinheiro cai parede. E aí, bateram Yeah. na parede o Mas dinheiro. mas um mito é esse. Nem sempre quem tem, ou seja, nem sempre quem trabalha tem Mas isso dinheiro. seria uma É aquele, mentira ou uma realidade que nos contaram? Isso é uma realidade, pelo que a senhora afirma. Eu quero saber a mentira específica que nos contaram sobre o dinheiro. Do tipo, Uhum. eu acredito algo sobre o dinheiro, mas não é a realidade. Mas mentira sobre dinheiro, Isto vos faz pensar. yeah, acho que não vou só passar. Eu poderia citar muitas mentiras, mas uma das mais graves é que estamos a abordar aqui é que trabalhar demais faz a pessoa ficar rico. Outra mentira é de que o dinheiro é difícil. O dinheiro não é difícil? Não, No âmbito não é difícil? não, em qualquer lugar não é difícil. Essa percepção advém de
né, de muito tempo, de que, por exemplo, ser rico é algo ruim. A Ah, maior parte de nós, angolanos, cristãos, percebe que ter dinheiro é algo ruim. É mais fácil um camelo passar na ponta de uma não, agulha. cristãos não, porque o senhor não pode generalizar, né, que todos os cristãos pensam nisso, por favor. Não, mas de uma certa forma, essa passagem faz com que as pessoas que, né, nós cristãos que acreditamos na Bíblia, tenhamos uma percepção um pouco diferente daquilo que é o dinheiro. E Ok. isso nos faz abominar o dinheiro, meio que abominar o dinheiro. Então, eh, daí surgem aquelas frases de que quem é rico é arrogante, quem é rico não vai no céu, quem é rico não sei o quê. Eu acho que a principal mentira que nos contaram do dinheiro é que o dinheiro te tira a humildade. Vocês acreditam nisso? Não. Não? Acredito. Acredito. Eu acho que Não para não, todos. porque existem pessoas, eu tenho sempre isso em mente. Eu vim de um lugar, eu tive um passado muito sofrido. Um exemplo, um passado muito sofrido e eu, por acaso, gostaria de vencer na vida, gostaria de adquirir mais. E pela dor que eu tive do passado, eu posso até, muitas das pessoas podem até mudar da maneira, conforme o tempo passa e conforme eles vão ganhando mais. Porém, existem pessoas que também tiveram um passado muito sofrido e que não perdem a humildade. Porque é impossível saber de onde eu saí e não me lembrar de onde eu saí e tentar mudar essa minha realidade. Quem tem certeza de onde saiu nunca se esquece que lá na frente poderá voltar a qualquer momento, porque ele já foi uma pessoa que nunca teve. Imaginemos alguém, é mais propenso alguém que muito teve no passado, quando tiver ainda mais, não conhecer onde é que é o declínio. Mas a pessoa que conhece de onde saiu, é impossível que não se lembre de onde saiu para poder se manter ou manter a humildade. Então acredito que existem sim pessoas que hoje em dia podem manter-se com humildade, podem ser humildes ainda com o dinheiro, não importa a quantidade de dinheiro. Nem, o dinheiro não transforma toda a gente. Até porque eu acredito que a humildade e outras qualidades é uma questão mesmo de caráter da pessoa, é uma questão de personalidade. Então, o dinheiro vem fazer o que ele reforça o que você é. Se você é uma pessoa arrogante, a gente conhece muitos pobres arrogantes. Sim, aí, Exatamente. Conhecemos muitos pobres arrogantes. Então, não é uma questão propriamente só do dinheiro, é uma questão de personalidade e caráter. Acredito nisso. Eh, Sobre essa questão da humildade, não. Em algumas pessoas que não tinham e depois passam a ter, o dinheiro pode sim deixar, né, aquele eu deles do passado, se calhar humilde, e arrogantes. tornam-se arrogantes. Agora, vou lembrar aqui de uma frase que o meu professor disse: o dinheiro estraga a amizade. Estraga mesmo, Yeah, estraga o mesmo. dinheiro estraga a amizade. Imaginemos, na prática, acho que muita gente já se deparou com isso, principalmente para nós jovens, né, que crescemos com pessoas que hoje em dia ocupam posições, né, se calhar mais altas do que as nossas. Uhum. São aquelas pessoas que na infância brincávamos, ou seja, brincavam juntas, partilhavam coisas, eh, batiam cuta, né? Mas atualmente é como se não se conhecessem. Isso porque a questão financeira lhes diferenciou. Ok. De um lado, um que está a lutar para chegar lá em cima, e do outro lado, alguém que já está, esqueceu-se de onde veio. Alguém que deixou-se ser levado pelo muito dinheiro que tem. E só não sei bem qual é a passagem, e se estiver errado, que me corrija, mas eh, creio eu que na Bíblia diz que o dinheiro é o princípio de todos os males. Sim, sim. Yeah, então, só para vermos que isso não é uma coisa que se calhar é momentânea, mas é algo que a própria Bíblia diz.
que o dinheiro é o princípio de todos os males. Então, só um ponto. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque já estamos mesmo na reta final, então é uma pergunta meio que correlacionada sobre o tema que estamos a levar a cabo. E eu gostaria de saber, na perspectiva dos senhores, porque falamos de ativos, passivos, como nós podemos implementar no nosso negócio, dinheiro e entre outros quesitos. Mas especificamente, como transformar a nossa mentalidade, ou nós já temos uma mentalidade que eu quero ser rico, mas será que todo mundo será rico? Uma frase que é meio provocativa é querer não é poder. Essa frase Porque de se querer é todos nós poder. formos Uhum. ricos, imagina, a pessoa que trabalha na padaria, se ela for rica, nós não vamos ter o pão. O que engraxa os sapatos, se ele for rico, não terá pessoas para engraxar o sapato. Então, qual é a mensagem que vocês deixam para as pessoas que pensam que tipo, têm que ser rico obrigatoriamente, porque o trabalho de cada pessoa é importante. Mas digamos aqui que esse pensamento não pode nos fazer parar de correr atrás do que a gente quer. Sim. E até porque na prática isso é impossível, ou vai ser impossível. Nunca vai ser possível que todo mundo tenha a mesma quantia de dinheiro. E já agora aproveitando, tem uma passagem que diz que se o dinheiro todo do mundo fosse distribuído de forma equitativa para todos nós, em alguns dias o dinheiro voltaria exatamente para quase as mesmas pessoas. Porque essa coisa de riqueza é uma questão de mentalidade, como disse. Sim, sim. Se é uma questão de mentalidade, então quer dizer que o dinheiro voltaria para os detentores máximos do próprio dinheiro. Ok. E prontos, né? Que essa percepção não nos faça nos pressionar tanto. Vamos correr atrás do que a gente quer, sim senhora, mas que não aproveitemos meio que esse caminho, né? De busca. Ok. Não fiquemos muito estressados, não mexamos, né? Até porque temos ouvido o relato de jovens que mexem para tentar ter um pouco mais, então desincentivo isso. Vai pelas vias seguras, digamos, né? Entre aspas, e com o esforço certo, obedecendo o tempo certo também, né? Que leva. Acho que cada um, por mais que não te tornes ricos ou que não nos tornemos ricos, vamos ter alguma segurança, porque nem todo mundo de facto vai se tornar rico. Senhor Almeida? A princípio é não deixem de querer ser ricos. Yeah. Em empreendedorismo sempre digo, eu falo sobre como é que é, os concorrentes. Para que a economia se desenvolva, para que certa coisa ou seja, para que haja mais emprego e outras coisas, é necessário que haja competição. Imaginemos numa zona que só alguém é que vende pão. Se a padaria dele queimar, ninguém mais terá pão. Terá pão, verdade. E o facto de tu seres o trabalhador dessa pessoa que é a dona da padaria, não quer dizer que você não possa também abrir a tua. Porque nem todos gostam da forma ou do pão que o dono vende. Imagina que nessa padaria só se vende pão, o pão cassete, né? Ok. E há quem quer outro tipo de pão. Não é porque você já tem um chefe e ele vende esse tipo de pão que você não pode abrir a tua para vender outro tipo de pão. Então, é bom que todo mundo queira ser rico, mas infelizmente, né, nem todos serão. Mas não quer dizer que não podemos pensar em ser ricos. Devemos sim e devemos saber ver a competição, né? As pessoas que fazem as mesmas coisas que nós, para quem atua num certo nicho, ramo, tem que ter sempre um potencial, ou seja, disse diferencial. Sim, sim. O que é que o outro faz e o que é que você também faz. Isso é muito importante e isso é que ajuda as pessoas a serem ricas. Hoje em dia, os ricos do mundo não são pessoas que estão sozinhas.
Sim, Não é sim. alguém que atua num determinado ramo e está Sim. sozinho. Eu aqui ninguém me atua, não. São pessoas que estão sempre a competir. Mas o pobre Quando um quer baixa, conseguir tudo o sozinho. outro sobe. Então, o meu conselho é este. Então, esses já são os conselhos finais. Não, Oh, e já sabe. sim, então os conselhos finais para terminarmos já com o programa. Exato. O que cada um ali em casa, nos ouvir, ou seja, no trabalho, tem de ter em mente é se questionar por que qualquer pessoa aderiria aos teus serviços ou compraria os teus produtos. Citando o exemplo meu, aqui no Ambo, em Luanda, em Angola, existem vários ateliês. O que é que faria com que uma pessoa, o que é que faria com que a Joaquina viesse me procurar a mim e não Há uma outra a pessoa. uma outra pessoa? Essa pergunta vai te posicionar de formas a fazer com que as pessoas te enxerguem com mais valor. Sim, sim. É você agregar e se preocupar mais com a entrega da coisa final bem feita do que só com dinheiro. Eu, por exemplo, meus clientes, por norma, me pagam depois de trabalhar. Eu prefiro assim. Sim. Por quê? Porque me preocupo mais com a entrega do produto, com a qualidade, com a impecabilidade da peça do que só com o dinheiro. Não quer dizer que eu não queira o dinheiro dele, eu quero, mas eu quero merecer esse dinheiro para fazer com que ele indique outras pessoas e essas pessoas indiquem outras e Pessoas. você pare de aceitar qualquer cliente, porque isso também é outro problema. Então, a Joaquina tem a sua loja, mas a Joaquina não vende para todo mundo. Sim, sim. E não pode. Existem clientes para todos, existem também produtos para todo mundo. Muito verdade. Exatamente, então temos que ter essa percepção também. Último conselho, Sr. Almeida? Eh, refaço as palavras que o meu colega já disse muito bem. Não busquem só, ou seja, não empreendam pelo dinheiro, mas sim pela qualidade, para que aquilo que vocês fizerem, as pessoas voltem sempre para vós porque tu fazes bem. E é aquilo que eu já disse, eh, procurem descobrir aquilo que vocês sabem. Porque é mais fácil você empreender com o que você sabe para que tu faças bem do que com algo que você simplesmente o faz para conseguir dinheiro. É aquilo que você presta serviço em alguém e este alguém já não volta e um cliente perdido influencia muitos É outros, verdade. uns 10 ou mais. Então, eh, para serem ricos, um conselho que eu dou para vós é o mesmo que alguém já me deu, um senhor chamado Salvador. Para ser rico é como se você tivesse um cartão de ovos. Não tenham apenas um ovo, porque se um ovo partir, você já não terá nada. Mas se Sim. tiveres um cartão de ovo com vários ovos, onde um ovo sai um pintinho laranja, por exemplo, outro sai um pintinho rosa, e você vai tendo vários ovos que vão se multiplicando e no final você não terá apenas Um um ovo. Esse é um dos segredos que eu acho para se ser rico. Não ter apenas uma única coisa. Ter vários ovos e a vida segue. E chegamos ao final de mais um Radar Podcast. Uma informação faz todo sentido com a dona da voz que chegou para ficar. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e mande para alguém. E entenda que nem sempre é o trabalhar muito que gera resultado, mas sim aquilo que você constrói ao longo das experiências e vivências que você tem. O que nos dificulta às vezes não é a falta de gerenciamento, mas sim trabalhar e ganhar sem direção ou sem estratégia financeira. Acredito que aprendeu muito com o Radar Podcast e fique atento para o próximo sábado, onde teremos novos convidados e com um tema pertinente, como sempre. Obrigada aos nossos convidados e esperamos que a próxima estejam conosco para um novo tema. Obrigado.